Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Meus amigos, eu quero pedir para você, caso você tenha apreciado aqui os nossos conteúdos, os nossos vídeos, que você deixe aqui, por gentileza, o seu like, faça o seu comentário, se inscreva também no nosso canal, ajude-nos a fazer crescer essa comunidade de pregadores bíblicos, pregadores expositivos, pregadores que têm apreço em proclamar a palavra de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, que também apreciam o tema da pregação bíblica. Tá bom, meus amigos? Olha só, o tema que eu quero tratar com vocês hoje aqui é a respeito da intencionalidade do pregador. O pregador, ele precisa ser intencional. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não basta apenas nós expormos a mensagem, explicarmos a mensagem para a nossa congregação, para a nossa igreja, quando nós preparamos um sermão. Mas o nosso sermão, ele precisa ter um objetivo. Ele precisa ser intencional. Ou seja, não basta apenas proclamar a mensagem. Nós precisamos ter um objetivo definido com essa mensagem. Tem um tema que eu quero depois apresentar para vocês, que é o cabeçalho da pregação. O que é esse cabeçalho da pregação? Sempre em que eu vou preparar o sermão, eu tenho um cabeçalho na minha folha, onde ali eu tenho algumas informações a respeito do sermão que vai ser produzido, e uma destas informações é o objetivo, tá bom? O objetivo. O que representa essa informação objetiva? Representa o que eu quero alcançar com esta mensagem. Qual que é o alvo? Qual que é o objetivo desta mensagem? O que eu quero levar a congregação a pensar, a fazer, a sentir com essa mensagem? Então, por exemplo, dependendo da mensagem que será pregada, o objetivo ele é extraído do próprio texto, tá certo? Mas ele precisa ser transformado de maneira que ele seja aplicado à minha congregação. Então, por exemplo, em algum sermão que eu vou produzir, eu vou ter lá o campo objetivo. Qual que é o objetivo com esta mensagem? Tornar a igreja mais misericordiosa, fazer com que os meus irmãos tenham um espírito perdoador, fazer com que os meus irmãos tenham um espírito missionário, fazer com que os meus irmãos orem mais, fazer com que os meus irmãos se dediquem mais ao estudo da Bíblia. Ou seja, todos esses são objetivos que vão estar nesse cabeçalho do sermão. E esse objetivo, ele vai dirigir a maneira que eu vou escrever esse sermão. Muitas vezes você pode ter passado por essa experiência. Enquanto você está compondo o sermão, através de oração, através do estudo do texto, muitas vezes você está preparando, você está escrevendo, e você pensa em um irmão da igreja. Ou você pensa numa situação pela qual a igreja está passando. Ou você lembra de um assunto que está ocorrendo dentro da sua congregação. E a mensagem, ela vai de encontro a essa situação específica. E então você produz o seu sermão, muitas vezes, pensando em como que esse sermão pode se encaixar nessa situação específica da congregação, de um grupo de crentes, de uma situação que está ocorrendo na sua igreja, tá certo? Então, o objetivo da mensagem, ela vai de encontro a essa necessidade. Inclusive, até a gente tratou aqui de objetivo da mensagem, né? Mas poderia ser uma necessidade. Ou seja, qual é a necessidade da minha igreja com relação a essa mensagem? E ali você colocar essa necessidade. Então, o seu sermão vai ser produzido com a intenção de sanar essa necessidade, ou ele vai ser produzido com a intenção de alcançar o objetivo que você propôs no início ali do preparo deste sermão. Nós precisamos ser intencionais. Não apenas proclamar a mensagem, mas a mensagem ela precisa ser aplicada, ela precisa ir de encontro à nossa congregação, às pessoas para quem nós estamos ministrando a palavra. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando a gente apenas expõe a mensagem, sem pensar no público, sem pensar nas pessoas que nós estamos ministrando a palavra, muitas delas podem perguntar: tá bom, você expôs tudo isso, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha situação? O que isso tem a ver com a minha realidade? Ou seja, precisamos ser intencionais.
Precisamos querer alcançar o coração das pessoas. Precisamos querer atingir o coração das pessoas. Num vídeo passado a gente falou aqui sobre a pregação sentimentalista, vou deixar aqui no card. E nesse vídeo que a gente falou sobre a pregação sentimentalista, nós tivemos ali o testemunho da pregação de Martin Lloyd Jones. E um dos pontos fortes da pregação de Martin Lloyd Jones é que ele procurava fazer as pessoas saberem, sentirem e fazerem. Então a mensagem de Martin Lloyd Jones, ela fazia as pessoas pensarem, saberem, sentirem, fazerem. Ela atingia essas 3 áreas do ser humano. Ou seja, era uma pregação intencional. Ela não queria somente fazer as pessoas saber, mas queria fazer as pessoas sentir e também as pessoas fazerem. E é por isso que eu digo que nós precisamos pregar com intencionalidade. Precisamos pregar com um objetivo. Toda a nossa pregação precisa ter um objetivo. Eu quero que com essa pregação as pessoas sejam levadas pelo Espírito, pelo poder de Deus a fazer isso. Eu quero que essa mensagem leve as pessoas a sentirem isso, a saberem isso, a fazerem isso. Porque senão, muitas vezes, a nossa mensagem, ela vai ficar difusa. Tá certo? Quando você também não tem um objetivo na pregação, claro, determinado, muitas vezes você pode se tornar divagante na pregação. Você começa devagar. Por quê? Porque a sua mensagem não é orientada por um objetivo claro. Então, quando você não tem um objetivo claro, quando você não tem um objetivo definido, fica mais difícil de você manter uma linha de raciocínio. E aí você começa a devagar. Agora, quando você tem esse objetivo, você sabe para onde você está conduzindo a congregação. Você sabe aonde você quer chegar. E isso auxilia muito no preparo da mensagem. Permite que você fique focado no resultado que você espera alcançar pelo poder de Deus. Portanto, nenhuma mensagem ela pode ser pregada de maneira aleatória. Não é? Nenhuma mensagem ela pode ser pregada sem ter em vista um objetivo claro e definido. E eu quero incentivar você sempre, ao iniciar a sua mensagem, a realizar o preparo do sermão, deixar bem claro qual que é o objetivo dessa mensagem. O que eu espero alcançar com esta mensagem? O que eu quero levar a congregação a fazer, a sentir, a pensar com esta mensagem? Eu tenho plena certeza de que essa mensagem será muito mais direta, muito mais objetiva e muito mais eficiente. Não somente porque você realizou esse preparo, mas porque o Espírito Santo vai te capacitar a pregar essa mensagem com poder. Portanto, meu amigo, sempre tenha um objetivo na sua pregação. Sempre tenha em vista uma intenção. E aqui é muito interessante a gente separar algum ponto. Não podemos confundir intenção com passar recado. Tá certo? Muitas vezes o púlpito ele é utilizado para o pregador ou pastor passar recado para a congregação. E isso jamais deve ser feito. Tá certo? E aí a gente pode pensar, tá bom, como então que eu evito passar recado no púlpito e ser intencional ao mesmo tempo? Para tratar de uma necessidade específica, para alcançar um objetivo com a minha congregação. O que vai nos ajudar a ser intencionais é o próprio texto bíblico. Porque existe uma diferença quando o texto bíblico ele já nos leva a fazer algo, ele já nos leva a sentir algo e nós queremos comunicar isso para a igreja. E quando nós pegamos, nós queremos passar o recado, e aí então nós utilizamos um texto bíblico para dar essa mensagem. Existe uma grande diferença. Tá certo? Qual que vai ser a diferença? Quando nós queremos passar recado, toda autoridade reside naquilo que nós estamos falando. Ou seja, é a opinião do pastor, é a opinião do pregador, é a mensagem que ele quer passar, né? É o puxão de orelha que ele quer dar nas pessoas. Agora, quando nós estamos sendo intencionais através do texto bíblico, é Deus quem está falando. É o Espírito de Deus que está falando. E mesmo ainda que ele tenha que repreender, essa repreensão, ela nunca vai estar separada da graça, da misericórdia. Ela nunca vai estar separada do amor de Deus. E essa é a diferença entre você ser intencional
em você querer puxar a orelha, em você querer passar o recado. Deu para perceber? Então nós podemos ser intencionais. E, na verdade, a palavra de Deus exige que nós sejamos intencionais. Nós podemos ser intencionais. Se nós estivermos firmados na palavra de Deus, na verdade bíblica, nós iremos ser intencionais, sempre manifestando o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Agora, se nós formos puxar a orelha, dar recado, querer passar recado para as pessoas, então a gente vai estar destituído desse poder, nós vamos estar destituídos do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido amigo, pregador, seja intencional, sempre fundamentado no texto bíblico, mas sempre tenha um objetivo em vista. Sempre tenha ali uma intencionalidade para você alcançar o coração das pessoas e nunca pregue aleatoriamente. Nunca pregue uma mensagem apenas por pregar, mas sempre com um objetivo em vista. Tá bom? Continue pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.